Bom dia a todo mundo aí que tá entrando. Dá um tempinho aí pro pessoal entrar. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Agradecer a todo mundo aí que entrou aí pra gente fazer essa live hoje sobre cruzamentos e seus resultados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estabeleci que, bom dia, Roberto, que o pessoal enviaria perguntas anteriormente para a gente poder, bom dia, André, bom dia, Alessandro, que o pessoal mandasse perguntas anteriormente aí para a gente poder responder direitinho, sem tumulto, né? Sem aquela, sem sair fora do foco e do tema, que é o mais importante, principalmente quando a gente vai falar em assuntos mais delicados, igual genealogia e resultados de cruzamento e tudo isso. Agradecer a todos que enviaram as perguntas. Bom dia, Valdair. Agradecer a todo mundo aí que mandou as perguntas, né? Eu separei 10 perguntas aqui, tem mais algumas aqui que eu não sei se a gente vai conseguir pelo tempo, tá bom? E se alguém quiser fazer algum comentário aí, pode fazer enquanto a gente vai conversando aqui. Se as pessoas que fizeram as perguntas quiserem fazer mais alguma coisa aí, pode ir falando também, tá certo? Pessoal, eu vi aqui que o pessoal já está mandando pergunta. Nós vamos dar prioridade para quem mandou as perguntas anteriormente aí, porque várias pessoas mandaram aí, então assim fica chato não responder, tá? Eu até separei aqui 10 a princípio, mas tem algumas outras aqui também, certinho? E a primeira pergunta foi do André Nunes Passos, lá de São Paulo, que são duas perguntas em um bloco aqui. Ele perguntou aqui: quando você faz um cruzamento, você espera que o resultado saia melhor de uma com o melhor de outra? Então é o seguinte, pelo que eu entendi aqui, ele perguntou o que eu espero de um cruzamento quando a gente vai realizar, se é a soma de boas características das plantas, né? E realmente sim. O que a gente faz? Quando a gente você pega lá uma planta que não tem labelo e com uma que tem todo o resto lá, pétala, sépala, e a gente quer somar as características. Então vamos supor uma planta redonda, de sépalas boas, largas, bem armadas, e não tem labelo. E de repente eu tenho uma planta que também não pode ser muito ruim, e eu pego, ela tem excelente labelo, então eu pego aquela planta de excelente labelo para tentar melhorar o labelo daquilo que eu já tenho bom numa outra planta, né? Então é bem assim, André. A gente busca somar características, mas nem sempre é assim, né? Você vê que o índice de plantas ruins ainda é muito alto, tá? Em cruzamentos aí de variedades, por exemplo, albas, o índice de plantas ruins é muito alto, ultrapassa 70%, 80%, tá? Você pega cruzamento de semi-albas, dessas, igual essas ciscadinhas aqui atrás, ainda também é muito alto o índice de plantas bem ruins, né? Apesar do pessoal ver as melhores aí sendo divulgadas e tudo, mas o grosso mesmo ainda é muito baixo. Aí o pessoal pergunta: mas vale a pena? Claro que vale, né? Porque se você tira aí uma planta igual essa aqui atrás, ou igual aquela Ganesha que a gente teve aqui de resultado, já vale a pena o cruzamento, né? E a segunda pergunta do André aqui: embora resultados de um mesmo cruzamento, as plantas irmãs podem variar bastante. Sim, foi o que a gente falou aqui, né? Em que momento você entende que o cruzamento foi bem sucedido? Seria por porcentagem de plantas?
Então, eu já até mais ou menos te respondi aqui, André. Se você, a gente já sabe que o índice é muito alto, né, de plantas ruins em um cruzamento. Então, a gente já faz sabendo que, apesar de a gente querer o melhor do cruzamento, que é aquela soma que a gente falou anteriormente aí, a gente vai ter muita planta ruim, né? E é claro que quanto maior a porcentagem de plantas melhores, mais teve sucesso. Mas eu não penso assim. Eu acredito que se você tiver aí uma, duas plantas muito melhoradas, né, no meio de tanta planta fraca, você já teve sucesso, né? Então eu penso assim. Uma outra pergunta aqui do Valdair, lá de São Carlos, Valdair Almeida. Qual a importância da genealogia na escolha das matrizes para a realização de cruzamentos? Essa é uma pergunta muito importante. Acredito que hoje, com o que a gente tem aí, seja um dos temas mais... André, bom dia, Evandro. Seja um dos temas mais importantes hoje para quem cultiva espécie, né? Eu converso com muita gente, eu vejo que o pessoal está um pouco perdido, principalmente iniciantes aí. Realmente a genealogia hoje é a base de tudo. Eu acho que antes de você pensar, eu vou cruzar uma planta redonda com outra redonda, você tem que pensar se aquela redonda e essa outra redonda, principalmente se elas têm algum tipo de contaminação. Então vamos partir desse princípio. Não tem, vamos analisar aí a genealogia dessas plantas, ver o que a gente pode melhorar, buscar lá atrás, porque com a genealogia a gente consegue fazer novas variedades que a gente nem sabia, a gente consegue fazer um melhoramento de repente, a gente não precisa nem usar uma planta tão boa, se ela já tem um histórico de resultados muito bons. Existem plantas aí bem meia boca aí que produzem resultados excepcionais, né? Então, por isso que é muito importante. Antes de tudo, na verdade, eu acho que o conhecimento é o que manda, né? Porque a gente tem que buscar esse conhecimento. Então, analisar as plantas, não é só fazer um cruzamento e eu vou fazer, eu vou vender, não é assim. Você tem que fazer, você tem que prestar atenção no índice de resultados bons, você tem que prestar atenção dessa variabilidade, se a planta é boa e não teve resultados bons, se a planta não é boa, mas teve resultados bons, tudo isso você tem que prestar muita atenção. Então, assim, genealogia, quando você parte para o conhecimento, você busca estudar essa genealogia, correr atrás disso tudo. E eu acho que quem não presta atenção em genealogia vai ficar para trás, porque realmente é a base de tudo, né? Igual o Evandro falou aí, ó, é o alicerce de tudo. E realmente é a base de tudo. Sem genealogia não tem a identidade das plantas, né? Então eu acho que é por aí. Sem genealogia, os cruzamentos são apenas mais cruzamentos, são apenas mais umas plantas. Não tem, eu vejo aí muitas postagens em redes sociais sem genealogia. Sem genealogia a planta não tem identidade, ela é apenas mais uma planta, né? Então não tem importância nenhuma, independente se ela é boa, se ela é ruim. Sem genealogia, eu por exemplo, a planta pode ser a melhor planta do mundo e sem genealogia ela não vai entrar aqui na coleção, né? Aqui tem uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram, dezenas de pessoas mandaram isso aqui. Quando eu iniciei meus cruzamentos e quais foram os primeiros? Eu até tive que buscar o primeiro lá, né, que foi em 2002, esse primeiro cruzamento. Na verdade ele nem foi o primeiro, foi o primeiro catalogado mesmo, né? Que foi o 01, né?
que nem era de valquiriana. Todo mundo acreditava que era de valquiriana e não era, né? Foi de Varneri, foi de Catleya Varneri, que foi Albescense Ricardo Bels com Alba Colossus. Esse cruzamento foi feito em 2002 e semeado em 2003, quando a gente iniciou a semeadura aqui em Uberaba, na Epamig. Bom dia, Rogério. E meu pai conseguiu lá para a gente começar a fazer esse trabalho. O laboratório de lá era praticamente desativado e nós reativamos esse laboratório através de semeaduras. O pessoal, não só de Uberaba, da região toda, começou a fazer a semeadura das cápsulas lá. Então, em 2002 foi nosso primeiro cruzamento mesmo catalogado, que foi de Varneri, Albescense e Ricardo Bels com Alba Colossus, né? O primeiro de valquiriana, eu fiz até essas anotações aqui, o primeiro de valquiriana foi o 06, né? Que também foi feito em 2002 e semeado em 2003, que foi Solange com Marzagão. Nessa época a gente nem tinha plantas melhoradas, então essas plantas eram todas plantas nativas, tá? Marzagão é uma planta aqui de Goiás, descoberta por uns orquidófilos aqui de Uberaba, o Silvani e mais alguns aí, o seu Oswaldo Franchini. E a Solange foi uma plantinha muito bonitinha que o Armando aqui de Uberaba achou aqui na região também. Aí eu cruzei essas duas plantas. Aí em 2003 eu já comecei a fazer mais cruzamentos. Nessa época a gente não fazia tanto igual faz hoje, né? E o 07, que foi 50, número 50, com a Carina, já tinha achado. Ele foi feito em 2003, na primeira floração da Carina mesmo, semeado em 2004. Com relação ao porquê eu iniciei os cruzamentos, eu comecei os cruzamentos exatamente porque não tinha o que... Como eu falei anteriormente, as plantas eram praticamente todas nativas, né? E tinha muito pouco orquidário, igual o orquidário Rio Clarense, a Equilab, algumas coisas assim que tinham os cruzamentos. Mas a gente nem tinha muito acesso a isso. E aí eu decidi, vendo características, né, voltando daquela pergunta anterior, reparando características, soma de características, eu comecei a imaginar esse melhoramento e comecei a produzir essas cápsulas para tentar fazer esse melhoramento de plantas, né? Então essa daí é mais uma pergunta que enviaram para a gente. Aqui uma pergunta do Luciano Miranda, de Ourinhos, no estado de São Paulo. O que deve ser observado quando vamos adquirir seedlings de cruzamento? É uma pergunta muito boa, né? Como eu disse anteriormente, eu acho que antes de tudo você tem que pesquisar e buscar conhecer a fundo o que você está querendo. Então eu quero colecionar a Catleya valquiriana. Eu vou pesquisar o que é uma Catleya valquiriana, né? Você, se possível, vai no Habitat conhecer a planta, você compre livros dessa espécie, compre livros de outras espécies similares também para ver essas diferenciações, como a Catleya nobilio, e que vai estudar, né? Então eu acho que a base de tudo é você buscar conhecer aquilo que você se propõe a cultivar, né? E a partir daí você tem que ser apaixonado por aquilo, né? E buscar esse conhecimento. Então essa é a primeira coisa que eu aconselharia. A segunda coisa é que a gente volta na parte de genealogia, que eu acho que comprar uns cruzamentos sem estudar e sem conhecer genealogia, a não ser que você tenha uma pessoa para te orientar e tudo, mas sair comprando, a gente recebe várias mensagens diárias aí de pessoas arrependidas, de pessoas que estão desfazendo de algumas plantas por terem comprado alguma coisa que, após adquirirem esse conhecimento, essas plantas já não deveriam fazer parte da coleção delas, elas não queriam mais aquilo lá, né? Então isso, principalmente ultimamente, está tendo demais pessoas querendo desfazer de plantas
porque por conta de hibridação, por conta de tudo, né? Principalmente hibridação. Eu acho que para você iniciar uma coleção, você tem que saber muito bem o que você quer, analisar tudo isso, né? E o Valdair aí, ó. Eu acho que você tem que partir por esse princípio aí, porque senão realmente chega lá na frente, você tem uma coleção que você não quer. Você imagina isso? E acontece o que acontece, você vê aí que algumas pessoas acabam não desfazendo e por terem gastado muito dinheiro com essas plantas, acaba que o pessoal fica com essas plantas e continua cultivando como valquiriana, né? Então eu acho que é bem por aí. Tem que ter um critério, assim, depois do conhecimento, tem que ser bastante criterioso nisso aí. Acho que a escolha de produtores também é muito importante, né? A escolha de produtores a partir do momento que você adquire conhecimento, você facilmente consegue separar o joio do trigo, né? Quem está realmente, se você tem um caminho a seguir, você sabe qual é o seu caminho. Então eu acredito que daí você vai saber diferenciar isso aí. Então é bem por aí, né? E aqui, quais os critérios para se comprar uma Cattleya valquiriana de boa procedência, que também é do Luciano Miranda. Nós já falamos aqui, né, que principalmente a escolha de produtores aí, né, e posteriormente das plantas, porque realmente muita gente, eu estou vendo o Xandão aí falando, ó, tem muita coisa aí, né? E na verdade isso aí, o problema não é você errar uma vez e realmente realizar um cruzamento com híbrido. Eu já fiz isso, não vou citar plantas para não criar polêmica, mas já cruzei plantas que eram contaminadas, né? O que você tem que fazer é redirecionar o caminho, não é persistir naquilo, né? Você tem que dar a cara, falar não, não é, e vou mudar o caminho, muda a rota e pronto. É bem por aí, né? Eu acho, porque a gente que é apaixonado pela espécie, a gente quer manter a espécie na sua integridade, né? E não sair tentando fazer coisas parecidas com ela para poder simplesmente ter o comércio disso. Acho que a paixão aí do produtor deveria vir antes do próprio comércio aí, né? Uma pergunta muito boa aqui da Fernanda Santin Alguim Seneviva, né? Ela é lá de São José do Rio Preto. É uma pergunta bem interessante essa. Como criadora de cães da raça Boxer e por participar de exposições por mais de 30 anos, valoriza a pureza dos exemplares, quer seja em animais ou nas orquídeas. Sou iniciante e nesse início acabei adquirindo diversas plantas não puras. Pensando em adquirir exemplares que sejam puros e sem contaminantes, assim como para os cães, existe uma associação para que eu possa adquirir mais conhecimento sobre a Cattleya valquiriana? É uma pergunta muito boa essa. Fernanda, não tem, né? Vamos falar assim, não tem. A gente teve, com relação à valquiriana, a gente teve a CW, né? Ela está paralisada aí durante um tempo, já tem algum tempo já, que é a Associação da Cattleya valquiriana. Tem a associação lá de Campo Grande, né, que é de Nobilho, da CN. Mas eu acho, não criticando, mas eu acho que com relação Ô Gustavo, obrigado aí. Eu acho que elas deveriam ter feito e fazer muito mais do que elas se propõem a fazer. Não criticando, mas eu acho que com o crescimento das espécies,
você nota a proporção que o cultivo de valquiriana e nobilho tomou mundialmente, né? Então é uma coisa, eu acho que fica muito aquém do que a gente quer, né? Então a CW foi fundada em 99 e ela teve aí uns 10 anos muito bem. Ela fazia um informativo, ela tinha algumas reuniões com não formação de juízes, mas chegou a dar alguns cursos assim, e eu acho que tudo isso estava indo num rumo legal, e de repente ela estagnou, porque eles se fecharam na cidade de Belo Horizonte, e a diretoria não podia ter ninguém de fora, e ficou um negócio, e acabou que infelizmente tudo foi perdido, todo o trabalho de fundação e tudo. O ano passado ela chegou a querer fechar as portas mesmo, encerrar as atividades, e aí nós fizemos uma reunião, eu como associado, pedi para não fechar e que a gente assumiria, só que acabou que entrou a pandemia, e então eu acho assim que no futuro eu acredito que ela vai ter uma continuidade aí, né? Mas infelizmente não tem, e é o que deveria ter, porque você vê, nós não temos nenhum trabalho, a não ser um que eu fiz, meu livro, e alguns outros aí, picadinhos aí, você vê, de catalogação e registro de matrizes, de histórias. Aí você fala assim, mas tem história que está errada. Tem, mas você tem alguma coisa que vai ficar errada mesmo, só que é passível de você conseguir arrumar no futuro aí, né? Se você troca o nome de quem descobriu ou a data do descobrimento, mas você tem que buscar e tem que registrar isso, porque são poucas pessoas que fazem isso. E se a gente deixar perder esses dados, a cada dia vai perdendo mais dados disso. Então vai chegar num futuro que nada tem história, nada tem genealogia, nada tem nada. Aí o que vai valer é forma. E não é assim. Tudo tem que ter identidade, né? Então, você vê, a gente está sem catalogação, sem nada de plantas, né? Eu sei que o pessoal lá o Cláudio Cunha, o Daniel, o próprio Rogério, eles têm uma planilha com catalogação de cruzamentos, de tudo, de matrizes nativas, igual eu faço. Então assim, tem trabalhos separados, né? Não tem uma entidade que coordena e que compila aquilo tudo numa coisa só, que é o que deveria ter, né? E o melhor, disponível para todo mundo pesquisar e tudo, né? Que é o que deveria ser, né? Mas infelizmente não tem. Nós não temos aí essa entidade, ela faz tanta falta, né? Que você vê que as exposições acabam caindo o rendimento, ou algumas desaparecendo, tudo por conta dessa falta de organização. Acho que a produção de um informativo, todo mundo gosta de ler ou de ver foto, né? Mas essa produção desse informativo faz muita falta. Tem alguns anos que ele parou, e apesar de ser um informativo fino, ele tinha até uma qualidade muito boa de matérias, né? Então tudo isso faz falta. Realmente eu acredito que nós vamos ter aí um futuro legal, sim, mas não está fácil realmente. A gente precisa de mais apoio aí, inclusive de todo o pessoal, né? E eu não sei se eu respondi sua pergunta, Fernanda, mas é por aí, tá? Eu sei que em cães, cavalo e gado, né, as associações têm um comprometimento muito grande. Eles fazem estudos genéticos, eles têm renda para fazer esses estudos, né? E você vê que a coisa
tem uma cara totalmente diferente. Você vê o nível das exposições de cavalo, de gado, o nível que chega os animais, né? E tudo isso é bem superior ao que a gente tem, né? E a orquidofilia não é tão mais nova, é uma coisa que é bem antiga, que deveria ter sido tudo documentadinho, tudo bonitinho. Por sorte eu tive um mestre que nessa área ele sempre foi, ele sempre preocupou muito mais com o conhecimento do que com as plantas em si, que foi o Mário Arruda. Realmente ele tinha uma biblioteca fantástica, ele tinha lido todos aqueles livros, e conviver com ele enquanto criança me ajudou bastante isso, criança e adolescência, porque realmente eu aprendi muito, eu aprendi a gostar da essência da planta e saber que a identidade de tudo aquilo valia mais do que aquele verdinho que estava no vaso, né? Mas vamos tocando, né? E se Deus quiser a gente vai ter uma associação, alguma coisa assim. Eu acho que a mobilização das pessoas aí é bem interessante nesse sentido, né? E que tem que ter realmente, porque você imagina daqui 100 anos vai estar tudo danado, né? Nós já temos muita coisa complicada. Então acho que nós temos que unir mais e trabalhar mais em prol dessa associação, né? E acho também que lá acabou que o pessoal esgotou a energia, né? Porque sempre ficou um ou outro, então acabou que chegou um ponto que ninguém quer também ficar na presidência durante muito tempo, e esgota a energia mesmo. Então precisa de gente nova, com ânimo, com gás, para poder levar isso adiante. Eu vi alguém comentando aqui, ó, uma associação né, que tem que pagar anuidade. Sim, lá pagava anuidade, tudo, né? Mas aí chegou um ponto que realmente parou. Tá? Uma pergunta aqui do Alessandro Rus Freire, de São Joaquim da Barra, São Paulo. A hibridação foi iniciada por Domini em 1856 com sucessivos cruzamentos, surgindo linhagens cada vez mais aprimoradas, com segmentos florais mais largos e espalmados, coloridos mais intensos e melhor substância. A introdução de outros gêneros com características próprias e desejáveis veio acelerar ainda mais esse processo. Na sua opinião, esse seria o status da maioria das valquirianas que estão sendo produzidas na atualidade? Excelente pergunta, né? E gostei de ver que o Alessandro foi longe aí pesquisar, hein? Isso aqui é interessante, ó. Tá vendo? Eu não diria que a maioria das plantas são híbridos, mas eu diria que hoje uma boa parcela, não a maioria, mas uma boa parcela grande aí, teria alguma porcentagem, mesmo que pequena, de hibridação. Mas eu acho que isso exatamente por conta dessa omissão de não ter nada para catalogar, né? Se você tem uma entidade que vai coordenar tudo isso, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Você pega em exposições, você chega, nitidamente você vê que uma planta que é híbrido está no pódio. Eu vou citar um exemplo então mais prático. Aqui na conferência, em determinado momento eu recebi uma mensagem: mas como que vocês julgam plantas e colocam no pódio, vocês que prezam pela pureza, e colocam plantas suspeitas, nem suspeitas, plantas que a gente sabe que é híbrido mesmo, né? No pódio. Primeiro, realmente é uma responsabilidade muito grande do juiz chegar e desclassificar uma planta por achar, né? Porque você não tem uma maquininha que você pega a folha, vai ali e coloca, né?
Então assim, um ou dois juízes, eles não podem fazer isso, eles não podem, bom dia Kaique, eles não podem desclassificar uma planta que está exposta, que a pessoa viajou e cultiva com carinho. Para isso é que tem que ter a chancela de uma associação, né? Onde aquela determinada linhagem não pode ser julgada em exposições onde tiver a chancela dessa entidade, né? Então, a partir daí, sim, aí você tem uma força para poder... porque realmente não vai existir uma máquina que você coloca a folha e dá lá, tem 20% de tal coisa, tem 10%, isso não existe, né? As análises são muito complexas, muito demoradas, então assim, o que tem que ter mais trabalhos relacionados a essa hibridação, né? E a partir daí você começar a separar, essa entidade começar a separar e criar, entre aspas, uma lei, né? Que aquilo não pode ser julgado com valquiriana. Então nós vamos criar uma categoria para plantas com hibridação ou alguma coisa nesse sentido, né? Essas plantas são lindas, né? Mas realmente eu entendo a revolta desse pessoal que manda mensagem, fala, mas vocês não poderiam ter julgado. Eu entendo, e é a minha revolta também. Mas realmente a gente não tem como fazer nada, né? Em todas as exposições vão continuar tendo essas coisas enquanto não tiver uma entidade forte e de peso, né? E que segure essas pontas aí. Então, infelizmente, Luciano, e com os cruzamentos é a mesma coisa, porque a partir do momento que você não tem demanda, você não produz, né? Eu falo uma coisa, parece até um pouco agressiva assim, mas a culpa da produção dos híbridos não é dos produtores, é do mercado consumidor. Por quê? O pessoal não estuda, não pesquisa, vai e compra. Depois eles desgostam daquilo e tem que desfazer ou ficar, né? Mas aí acaba que o mercado produtor não tem culpa disso, né? Porque se você tem quem compra, sempre vai ter quem faça para vender, né? Então respondendo até uma pergunta que já foi feita antes aqui, se tem mercado para isso, vai ter mercado produtor, tá? Então tá aí, o recado é esse, né? Mas respondendo, voltando aqui na pergunta do Alessandro, eu não diria que todas, tá? Mas realmente tem uma grande parcela aí de plantas com alguma porcentagem de hibridação, sim. Não conseguiria afirmar essa parcela, mas realmente tem uma porcentagem muito grande, sim. E só fazendo um adendo aqui ainda nessa... hoje a gente tem plantas realmente muito... que já tem um processo de hibridação, mas que são idênticas morfologicamente a Cattleya valquiriana, ou Cattleya nobilium, ou Cattleya labiata. A gente fala muito de valquiriana, mas eu acho que isso serve para todas as espécies, né? Todas as espécies. Você pega aí labiata, tá, nossa, muito hibridada. Triane, então, a Triane, eu lembro quando eu comecei na orquidofilia, as valquirianas não chegavam nem perto de Triane com relação à hibridação. As Trianes sempre foram muito hibridadas, né? Aí na década de 80, 90, o pessoal não tinha tanta paixão pela Cattleya valquiriana igual tem hoje. Então o que o pessoal trabalhava eram essas monofoliadas, né? Triane e labiata principalmente, né? Eu tô vendo ali, ó, vários comentários legais aí, mas que se eu parar aqui de ler as perguntas aqui, mas a hora que eu acabar aqui eu vou ler essas 10 primeiras perguntas, depois a gente pega um pouco aqui, tá? Aqui
O Thiago Bueno de Araújo, de São Caetano do Sul, de São Paulo. Ele fez uma pergunta mais pessoal aqui, né? Por que eu fiz o cruzamento entre a alba Aurora Boreal e a vinicolor transcendental? E se eu já tive algum resultado? Não, eu não tive nenhum resultado ainda. E tenho certeza que vai sair tudo tipo, né? Aí você pergunta, mas por que você fez isso? Você sabe que vai sair tudo tipo. Exatamente porque a alba Aurora Boreal é rainha da canastra com Marina. E a transcendental, ela é filha de Fernando Terra, que é o A21, com a Zé Luiz. Então aqui eu tenho uma planta de segunda geração e aqui de primeira geração de nativas, de variedades totalmente diferentes e que vai abrir um leque muito grande de produção e melhoramento, não só de tipo. Para tipo eu acredito até que não vai ter um melhoramento tão expressivo, mas a gente faz alguns testes assim, buscando depois um F2, um F3, assim foi com as labeloides, né? Com as albas, né? Sabendo da recessividade, joguei a alba JK na Marcelo Terra, deu 100% de plantas tipo, algumas labeloides, outras tipo normal. E voltei depois 2 irmãs produzindo as albas labeloides, né? Então esse a intenção de mudar às vezes a cara das valquirianas, né? Por exemplo, eu pego, você vê a transcendental tem um labelo muito bom, né? Ela é uma flor bem pequena, mas a aurora é bem grande. Então de repente se eu consigo, aí entra lá naquela pergunta do André, né? Se eu conseguir passar o labelo da transcendental para uma alba, você imagina uma alba muito boa, né? Mesmo que diminua um pouco o tamanho, mas com o labelo da vinicolor transcendental. Então essa é a jogada, né? Então a gente tem alguns cruzamentos nesse sentido aí, algumas coisas que a gente nem divulga, buscando algumas variedades novas, uns coloridos novos, né? Então é isso aí, viu, Thiago? Mas não tive resultado ainda, tá? Mas tem planta no porte de florescer. De repente aí esse ano ainda aparece alguma coisinha aí, tá? Aqui o Celso Santana, de Jabuticabal. Ele pergunta exatamente aqui, ó. Depois das albas labeloides, eu gostaria de saber se já tem algum cruzamento à espera de cerúleas e vinicolores labeloides. A vinicolora o pessoal já até tirou aí, viu? Eu sei que existem umas 2 ou 3 vinicolores aí, de um selfie de uma A21 lá do André e do Alcides, né? Então eu sei que já saíram umas 2 ou 3 labeloides vinicolores. Eu até tenho aqui um transcendental já florindo com labeloide Marcelo, para tentar produzir labeloides ainda mais largas na forma vinicolor. Você já tem pronto já, né? E tenho já pronto já em F2 já 2 filhas de labeloide com cerúlea. Então isso aí eu acredito que mais 1 ou 2 anos já vai estar florindo as primeiras labeloides cerúleas aí, né? E inclusive fiz algumas outras coisas também com suave, testei algumas coisas. Esse ano eu fiz algumas outras variedades para tentar isso aí, tá? Eu sei que muita gente nem gosta das labeloides. Realmente em algumas florações elas acabam ficando meio que uma aberração, tal, mas é uma aberração, né? Mas são plantas sem hibridação, são plantas, né, bonitas assim em algumas florações e que tem o comércio determinado, lógico, limitado, mas tem, né? Mas eu particularmente gosto muito, só não gosto de quando fica muito feia, mas eu gosto muito. Eu vejo em algumas lives aí que a gente posta, ou até quando eu posto essas postagens diárias aí das redes sociais e do nosso canal no WhatsApp, o pessoal, mas eu não gosto de labeloide.
E eu vejo que realmente tem muita gente que não acha bonito, mas é gosto, né? O Pedro Zucchi, lá de Brasília, ele mandou uma pergunta aqui, né? Sucessivos cruzamentos entre resultados, ou seja, consanguinidade, produzem resultados significativos, ou a proporção de bons resultados diminui a cada novo avanço, né? Pedro, consanguinidade, a princípio, né, uns 10 anos atrás, a gente achava que era por aí o caminho da evolução, né? Então você vê aí que nós temos aí plantas já, tanto tipo como cerulha principalmente, já na quinta, sexta geração ou mais até. Só que a gente já começou a notar que alguns defeitos genéticos acabam sendo constantes em alguns clones, né? Algumas plantas específicas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma planta, não vou citar cruzamento nem nada, mas todo ano, ela tem uma pétala que é 1/3 da outra. Ela tem 1/3 da outra. Eu até nunca divulguei isso, porque aí você acaba divulgando a cara da planta, todo mundo sabe e tal. Eu acho complicado por enquanto. Mas assim, você vê que a consanguinidade, ela, hoje a gente sabe que assim como nos animais, acaba tendo, você tem um certo problema aí sim, né? Então eu sei que até certo ponto você consegue ali fazendo, a gente chama de cruzamento fechado, né? Cruzamento fechado, isso eu até aprendi com o pessoal que mexe com gado aí e tal. Cruzamento fechado é a consanguinidade que o pessoal chama aí, que a gente vai cruzando irmãs, vai subindo na cadeia, né? E cruzamento aberto, você pega uma planta X e cruza com uma genética totalmente diferente, né? Nativa ou não, mas com uma genética totalmente diferente. Então isso é cruzamento aberto e fechado. Só para ficar mais fácil falar aqui. Então eu particularmente estabeleci agora, claro que eu vou continuar tendo alguns cruzamentos acima de segunda geração, mas a minha meta, o meu objetivo, inclusive eu sempre falo isso, eu não produzo plantas para venda, eu vendo o que eu produzo, mas eu produzo o que eu penso e o que eu imagino, o que eu quero ver em floração, né? Tanto que floriu aqui, se for muito boa, é minha planta, porque eu sou realmente, antes de produtor, um apaixonado por elas. Então hoje eu não produzo mais, como eu falei, vou ter alguma coisinha ou outra acima de segunda geração. E sempre que eu tiver um avanço aí, no máximo a terceira geração, vai ter introdução de alguma coisa muito diferente de genealogia, principalmente buscando às vezes alguma nativa de região diferente, alguma coisa justamente para dar esse choque de genética aí, para não ter exatamente esse problema do cruzamento fechado, tá? Que eu notei aí, eu tenho uma outra planta que coincidentemente é do mesmo cruzamento da de pétala menor. Ela forma os lóbulos laterais atrofiados, eles praticamente não têm, vem praticamente, isso é uma valquiriana, vem praticamente igual uma bicolor, ele vem sem lóbulo, e a metade do labelo, a metade, você pega ali a metade do labelo, ela é menor do que a outra. Todo ano a mesma coisa. Então, realmente, por essas duas e mais algumas outras que eu venho notando aí, eu decidi não ultrapassar aí a segunda geração e sempre adicionar uma coisa nova aí, né? E felizmente eu estou tendo excelentes resultados, mesmo com nativas, e com essa segunda geração aí. E aí, Bruno, bom dia, tá bom? É isso aí, Rogério, endogamia mesmo. Aqui, mais uma pergunta do Alessandro Rus Freire, né, São Joaquim. Mesmo realizando um trabalho sério de melhoramento e sendo profundo conhecedor das suas matrizes,
Em um cruzamento, as taxas de bons resultados ainda é muito baixa. Mesmo assim, vale a pena fazer? Ô Alessandro, certamente vale. A partir do momento que você... Eu até separei aqui umas plantas aqui para a gente poder mostrar aqui. A partir do momento que você tem, né, resultados expressivos no cruzamento, já valeu a pena, independente da porcentagem de bons resultados. Então eu acho que o objetivo não é produzir todo lote igual ou com qualidade igual, até porque senão ficaria muito sem graça, né? Você imagina? Aí é preferível meio estemar tudo, né? Mas valeu, Pedro, obrigado aí por ter enviado a pergunta. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é exatamente não você ter essa variabilidade, né, de forma, de coloração em um cruzamento. A gente tem plantas com colorações bem distintas e tudo. Então é por aí, né? A gente já sabe que o número é baixo, né? Então o legal é isso, é a surpresa, né? Você se surpreender com aquilo. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu virar a câmera aqui só um minutinho. Aqui, ó, essas plantas, essas duas plantas, deixa eu fazer assim, que senão depois no vídeo fica muito ruim. Ó, essas duas plantas são irmãs, né? Irmãs do mesmo lote. Esse aqui é o 1132, que é Superação TE, né? Que é uma 57 com a capelinha. Então você olha aqui, ó. Não, Superação, deixa eu ver. Não, Superação com Rio do Peixe. 57 é que tem capelinha. Olha aqui. Uma planta praticamente perfeita aí, tudo no lugar, arredondado, largo. E você pega essa planta, planicidade totalmente comprometida, pétalas mais estreitas, né? São irmãs. Então grande parte das plantas saem assim, ou um pouco melhor, ou de boa qualidade, mas poucas abrem assim, né? Esse lote aqui é o 1126, que é Feitiço da Adega com Transcendental. Esse lote, inclusive, eu amarrei muita coisa lá no rancho, porque realmente estava dando muita coisa assim. E eu cheguei a levar para lá plantas que nunca tinham florescido, porque a amostragem de plantas ruins estava tão alta que eu falei, praticamente não vou nem ficar esperando, né? De repente abriu uma planta boa na casa do meu irmão, e de repente abriu essa daqui lá com ele também, que é a Flor do Manhã. Uma planta plana, de muita substância. Para você ver, essa planta está aberta há não sei quantos dias, perdeu até um pouco do colorido já, que era bem escura. Mas olha, a gente não acredita que são irmãs. Olha lá a variabilidade de um cruzamento. E quando você atinge esse nível aqui, o cruzamento já valeu a pena. Se der só essa planta aí, já valeu a pena, né? Vamos mais aqui. Você pega aqui, ó, né? Rio do Peixe com capelinha. Olha, uma planta de primeira floração, duas flores iguais, muito boa. E de repente você pega uma irmã. Olha aqui a qualidade da floração. Olha aí. Até não é uma planta estreita, mas olha aí, né? Deixa eu pegar uma outra aqui para mostrar. Você pega essa planta aqui, ó, primeira floração, abriu semana passada essa planta. Olha que planta bonita. Essa é 1195, fatinha com teteia. Uma planta linda, linda. O lote deu muito. Esse lote, por exemplo, é um que dá muita coisa assim, ó, né? Infelizmente são bonitas, mas tecnicamente bem inferiores, né? Então você coloca lado a lado aqui, olha lá. Então
realmente assim, essa parte aí de se você atinge aí, isso depende muito também, né? Porque esse vale a pena, eu acho que todo cruzamento você só vai saber o resultado se você fizer, né? Eu vejo o pessoal aí perguntando, mas vale a pena fazer isso com isso? Vale. Se você não tentar, você vai morrer sem saber se deu certo, né? Claro que tem algumas coisas, exatamente por você conhecer a genética e o passado das plantas aí, você minimiza a perder tempo com realizar esse cruzamento, replantar tudo aquilo. E, ô pai, obrigado. E eu acho que você minimiza tudo isso, né? Então assim, é um trabalho aí de seleção diária, né? E que você precisa fazer esse estudo para não perder. Você imagina você replantar 400, 500 seedlings, de ocupar espaço, vaso, substrato para fazer uma coisa. Então o estudo, realmente, o conhecimento dá essa base aí, né, para a gente não ter, para a gente minimizar esses erros aí, né? Pessoal, o tempo está acabando aí também. E tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu selecionei essas 10 aqui, tem mais outras aqui. Eu vi que tem algumas aqui, deixa eu só tirar do tripé aqui só pra... Aqui, ó, o André perguntou, o André Samarco, lá de São Carlos, ó. O André perguntou aqui, ó, vou até responder ele aqui, já emendando. André, um bom cruzamento, claro que quanto maior a quantidade de bons resultados, mais eu diria que seria um cruzamento de um sucesso maior, né? Mas realmente, a partir do momento que você tem um resultado excepcional, eu já considero que o cruzamento deu certo, né? Nesse nível, eu falo um cruzamento que sai uma planta excepcional mesmo, do nível que eu mostrei, né? O Euler está perguntando aqui, ó, de albecens, com albecens saem 100% tipo, né? O Euler, não. Tem cruzamento de albecens com albecens que dá albecens, e tem cruzamento de albecens com alba, por exemplo, que deu alba, né? O Cláudio Cunha, ele fez um cruzamento que realmente nunca passou pela minha cabeça, porque eu já tinha feito vários de albecens com alba 100% tipo, e ele cruzou a albecens Ana Luísa com uma alba e deu, saíram poucas, mas resultaram em algumas albas e o restante tipo. Aí é que tá, eu volto, eu vou até deixar um recado final aqui, eu volto sempre nisso aí. Para quem quer começar, ou para quem quer continuar cruzando, ou para quem quer cultivar apenas, busca conhecer a espécie. Vai lá, eu quero Cattleya valkeriana. Compra um livro de Cattleya valkeriana, vai na internet, não precisa comprar livro, vai na internet, lá tem. Você não mora na região, uma hora, faz uma visita no habitat. Tá cheio de gente aí falando muita besteira e nunca conheceu o habitat da Cattleya valkeriana, né? Então assim, precisa conhecer, precisa... ontem a gente ainda estava conversando, que é até uma pergunta de uma pessoa aí, sobre perfume de Cattleya valkeriana, né? Se diferenciava por região. Aí falei que sim. Você pega as plantas aqui de Monte Carmelo ou lá do sul de Minas, as plantas têm um perfume muito mais suave do que da nossa aqui, do que da de Goiás, né? Então assim, tudo isso você só adquire no local, estudando aquilo e participando daquilo ativamente, né? Então você tem que unir um estudo prático a um estudo teórico, e não adianta ficar tapando o sol com a peneira, tem que ir atrás, né? Então o que eu falo, uma mensagem: busque o conhecimento. Tendo conhecimento, você nunca vai comprar nada errado, você não vai precisar fazer descarte na sua coleção,
É claro que em cruzamentos, grande parte resultam em plantas inferiores, mas pelo menos você não vai estar comprando uma coisa indesejável, vai sair pelo menos até na escolha dos seedlings no local. Tem gente que tem um feeling ali de pegar uma folha mais redonda, alguma coisa que às vezes é um tipo de técnica mesmo, né? Eu não tenho isso, mas então o conhecimento é a base de tudo, né? E busquem o conhecimento, busquem conhecer genealogia, matrizes, e certamente vai dar tudo certo aí na sequência e na formação das coleções, viu? Pessoal, tá terminando o tempo aqui. Nós estamos com 2 minutos aqui, ó. O André colocou aqui, ó. O André fez até uma pergunta aqui, ó. Os orquidários separam os seedlings com melhores características e vendem os outros. Não concordo, André. É claro que você vendo uma planta, por exemplo, vou responder rapidinho aqui. Às vezes eu tenho um lote de plantas de folhas compridas, né? Esses dias mesmo, eu estava olhando aqui, tem um cruzamento aqui que só dá folha comprida. De repente uma bem redonda. Eu fui lá e separei. Mas é igual eu falei, antes de tudo, eu sou um apaixonado. Agora, o que eu separei não quer dizer que vai ser a melhor planta, pode ser pior. Porque não existe essa base, até porque cada cruzamento é uma nova história. Então, de repente, aquela soma ali que deu aquela folha redonda não vai ser benéfico, né? Não vai sair uma coisa legal. Então, na verdade, que separa, é lógico que separa, né? Mas com a amostragem igual aqui hoje, com essa quantidade de plantas, eu não tenho como ficar em lote pegando. E eu separo um lote para eu ver flor. Então o que eu faço? Eu vou ali, separo em quantidade. Não é lógico que uma plantinha ou outra que chama mais atenção você tira, mas o lote inteiro você não consegue escolher e ficar, né? Algumas coisas igual a das labeloides albas, o que eu faço? Eu não vendo o lote, eu espero florir. Tem muita coisa aqui que só sai depois que floresce, entendeu? Então assim, é isso aí, pessoal. Busquem conhecimento. Se precisarem de alguma coisa, já começou a contagem regressiva. Se precisarem de alguma coisa, podem me chamar no WhatsApp, né? O WhatsApp é o mesmo, 34999728294. Nós temos as redes sociais lá, Orquídeas Terra, no Instagram e no Facebook, tá? Nosso canal no YouTube tem muito vídeo, e esse vídeo inclusive vai estar lá daqui a pouco, tá bom? E foi legal aí o papo. A gente vai fazer novas lives assim com perguntas, que eu acho que rende mais e a gente não sai do foco. A gente acaba tendo uma sequência de pensamento e de respostas, né? Não fica perdido. Beleza? Até a próxima aí. Até a próxima live. Vamos elaborar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dica aí, pode mandar também no WhatsApp, no e-mail. Viu? Obrigado a todo mundo aí que mandou pergunta, todo mundo que fez pergunta aqui, viu? Todo mundo que ficou aí presente, ouvindo. E até a próxima aí. Um abraço para todo mundo.